Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, nesta sexta-feira, onde nós estamos encerrando a penúltima semana aí do mês de março. Semana que vem temos o programa a semana inteira e ainda temos mais um dia na outra semana, mais somente um dia. Então, aqui no Acordando para o Propósito, nesse mês de março, nós estamos aprendendo, estudando, refletindo sobre o tema organização. E se porventura você que está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu faço o pedido para que você aperte o botão agora, inscrever-se, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, porque isso é muito importante para o avanço daquilo que nós estamos produzindo aqui, para que chegue a um maior número de pessoas, para que tenha mais engajamento, isso é necessário. Você que vem aqui, não deixa um comentário, não curte, eu peço que você faça isso, ok? Até como interação do conteúdo que nós estamos conversando aqui e falando. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma ideia de pôr ordem, de organizar uma área das nossas vidas que às vezes a gente pensa, e até às vezes aquilo que eu vou ler aqui você vai pensar que tem a ver só com a organização material, com a organização física, mas é muito além disso. Hoje eu quero ler aqui um trecho de Isaías capítulo de número 38 para falar sobre o rei de Judá, Ezequias, e aquilo que Deus falou para Ezequias. Nós não vamos aprofundar aqui no sentido histórico, mas vou frisar aqui uma parte que tem a ver com a temática que nós estamos tratando esse mês. Isaías, capítulo de número 38, a gente vai ler a partir do versículo de número 1 para você entender aqui o que eu quero dizer para você da parte de Deus. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e te tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Veja a ordem de Deus através do profeta Isaías para Ezequias. Ponha a tua casa em ordem. Ponha a casa em ordem. Óbvio, isso aqui envolve muitas coisas, mas há de se frisar a ideia de pôr a casa em ordem. E por que eu estou falando isso? A gente está falando esse mês todo sobre organização. E talvez você tenha pensado que esse assunto ele se dava somente aos aspectos, como eu disse, físicos, materiais. E a organização de uma casa, ela não está somente em organizar um guarda-roupa, em ajeitar uma cama, em limpar a casa, em organizar uma estante. A organização de uma casa é muito mais abrangente, porque a organização de uma casa está inclusive nas questões que dizem respeito à funcionalidade de cada participante daquele lar. Eu digo isso porque, veja, um casamento, por exemplo, eu digo sempre que existem funções muito claras e relacionadas ao homem e à mulher dentro de um lar, por exemplo. E eu tenho alguns casos interessantes que eu observo ao longo da minha caminhada e eu vejo como até tentativa, às vezes, de um cônjuge ajudar o outro pode virar um desequilíbrio ou descompensar aquilo que diz respeito às funcionalidades atribuídas por Deus. E eu uso sempre aquela ideia. As pessoas falam muito assim, né? Ah, que a mulher colocou o homem para lavar a louça. Aí eu digo, olha, não há problema algum de um homem lavar uma louça. Não há problema algum de um homem ajudar, por exemplo, a fazer comida. Existem homens que têm até mais habilidade do que mulheres para poder fazer isso. E aí, qual seria o problema então disso? O problema é quando subverte a ordem daquilo que é essencialmente para o homem fazer e do que é para a mulher fazer. Então, imagine, por exemplo, que uma determinada função do homem, ela começa a ser feita por uma mulher, porque a mulher quer ajudar o homem. Mas e se essa mulher exagerar na feitura dessa determinada coisa a ponto de anular a participação do homem nisso?
E aí o homem começa a perder a sua funcionalidade dentro do casamento e passa, de uma forma, a ser suprimido dentro da relação por conta disso. E aí isso vai haver uma descompensação. Por exemplo, às vezes, imagina o caso da relação da maternidade. Eu digo que a mulher ela tem uma relação com o filho, com a filha, principalmente nessa fase de recém-nascido, criança, um papel muito importante da mulher. O homem, ele precisa dar a ordem da casa. Lembra daqui do que a gente estava falando? Na estrutura, o homem precisa ser o condutor da visão e a mulher precisa ser a auxiliadora. Então a mulher, ela cumpre um papel muito fundamental, por exemplo, na educação dos filhos. Imagina, por exemplo, se a mulher ela não tem essa participação e, como eu disse aqui, aí começa a acumular para o homem, por exemplo. O homem faz comida, o homem lava a louça, o homem ele tem que suprir todas as demandas do âmbito doméstico e, em algum momento, a figura da mulher ela fica suprimida dentro disso. Então, a figura da mulher dentro da criação de uma criança, por exemplo, vai ter um problema, uma descompensação. Então, por exemplo, a gente fala muito que o homem ele é provedor, que ele é protetor, que ele é promotor da família, da mulher. Então imagina que o homem pare de fazer isso. E eu digo sempre, a questão da ordem na casa, e aí relacionada à provisão, muitos homens acham que o fato de somente prover em casa, financeiramente, está cumprindo todo o princípio de prover a casa. E aí não provê emocionalmente a família, não provê emocionalmente a mulher, não provê em afeto a mulher, aos filhos. E aí? E acha que o simples fato de colocar dinheiro em casa está fazendo funcionar tudo isso. Então não adianta, precisa haver equilíbrio. E equilíbrio dentro dessa ideia de colocar ordem em casa, que eu usei aqui apenas a figura de Ezequias para apresentar o que o próprio Deus. E aí, a pergunta que fazemos aqui para refletir é, olha, até para morrer, Deus mandou colocar ordem na casa. Ezequias, ponha a casa em ordem para morrer. Imagina a ordem que você tem que ter para continuar vivendo na presença de Deus e fazendo com que a tua casa esteja organizada nas variadas esferas que existem dentro de um lar. Quando um casal, quando uma família entende essa organização dentro das esferas designadas por Deus, isso vai equilibrar, isso vai organizar, a casa vai ficar em ordem. O funcionamento da casa vai ser da devida forma. Isso vai trazer não somente a sensação de felicidade, mas a felicidade vai se estabelecer no lar por conta da ordem, da organização dentro da casa. O que precisa ser colocado em ordem na tua casa? Certamente tem alguma coisa. Na minha, tem coisas para serem colocadas em ordem, tem coisas para serem observadas, tem coisas já observadas que se trabalha para poder colocar em ordem. Eu não sei qual é a necessidade que você tem aí na sua casa. Será que não tem alguma coisa que está descompensada dentro do teu lar? Dentro da organização do teu lar? Uma coisa muito normal hoje em dia, por exemplo. Às vezes está sendo necessário colocar ordem no que diz respeito à criação dos filhos. Seu filho, às vezes, fica horas e horas no celular, não faz as tarefas da escola, não tem uma vida saudável com alimentação. Então, o seu filho, às vezes, ou filho de muitos, tem uma vida desregrada. Vai para a escola, volta da escola, só come besteira, fica no celular o dia inteiro e passa a ter uma vida sem ser salutar. Então, será se aí você precisa diminuir, por exemplo? Ou, de repente, dependendo da idade do seu filho, será se era para o seu filho estar com um celular por tanto tempo durante o dia? Será se era para o teu filho ter um celular? Agora as crianças determinam para os pais e não os pais para os filhos. Isso é colocar a casa em desordem. Talvez colocar a ordem na tua casa literalmente, você dar a diretriz. Você como pai, como autoridade do lar, você como auxiliadora do lar, precisa entender que o parâmetro de colocar ordem em casa é dos pais e não dos filhos. Os filhos devem seguir a ordem. Eles precisam ser formados na ordem, na organização do lar. E não o contrário. Não são os filhos que determinam a cadência e a organização e a ordem do lar. São os pais que organizam isso. São os pais que dão ordem para isso. O seu filho, ele precisa ser criado debaixo desta ordem. Porque um dia,
o seu filho ele vai para a sociedade. E muitos já dizem assim, mas a sociedade já está uma bagunça. Tá certo. Mas existem ambientes da sociedade que talvez o seu filho vai interagir e que lá vai ter ordem. Vai ter alguém que tem autoridade e que não vai se dobrar aos interesses do seu filho ou se dobrar aos requintes do seu filho. Porque, às vezes, cria-se pessoas dentro de um âmbito de mau costume. E na sociedade não vai haver isso. Na sociedade vai ter regra, vai ter ordem. Então, Ezequias, Deus mandou ele colocar a casa dele em ordem para morrer. Agora imagina que ordem nós devemos ter para poder viver de maneira coerente aqui nessa terra. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Não subverta a ordem, as coisas do lar. Equilibre com a funcionalidade devida. Não confunda ajudar o cônjuge com subverter tarefas. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Qualquer subversão dessa ordem vai descompensar. Alguma coisa vai ser prejudicada. A pergunta é: que preço você quer pagar? E para que você quer pagar um preço? Eu digo sempre que é melhor você viver debaixo da condução do Espírito Santo. Descubra em Deus aquilo que você tem que fazer na sua casa, na sua família, na sua profissão, o que você precisa dar prioridade. Faça isso. Eu tenho certeza que se você tiver esse relacionamento com Deus, você vai entender o que Deus aqui está falando para Ezequias, o significado disso, que eu já expliquei algumas coisas aqui, mas a amplitude do significado disso. Ponha a tua casa em ordem. Eu quero desejar para você um final de semana abençoado, rico, abundante da presença de Deus. Dizer que você está aqui acordando para o propósito e você que tem acompanhado aqui o programa, eu tenho certeza absoluta que você tem conseguido reter coisas que mudam a trajetória das nossas vidas através da instrução bíblica, tá certo? Então aqui um forte abraço para você, parabéns porque você está aqui acordando para o propósito, desejo um final de semana abençoado e te espero aqui na segunda-feira, querendo Deus. Forte abraço e até lá.